Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Vamos lá, agora vamos estudar ótica. Lembrando, ótica então é outra parte da física, lembrando que a física ela é dividida em várias partes, a ótica é uma outra parte da física, onde ela vai estudar todos os fenômenos e características da luz. Então vamos lá, começando o estudo de ótica, uma introdução à ótica. Ótica é a parte da física, então responsável pelo estudo da luz, fenômenos e características, certo? Então, a luz, ela vem, como, primeiramente, uma onda eletromagnética, que ela tem uma função clara. Qual que é a função da luz? Aguçar o nosso sentido visão. Então, a nossa visão ela funciona devido à presença desse tipo de onda, dessa onda luminosa, beleza? A ótica física, então ela vai trabalhar em cima da definição de luz como sendo uma onda. Então, a luz como sendo uma onda eletromagnética, e ela é uma onda eletromagnética, uma onda perpendicular. Então, a gente vai estudar em cima desse cara. E a nossa parte de ótica geométrica. Certo? Então, ela tem assim uma separação onde a luz ela vai ser uma partícula, certo? E a junção de todas essas partículas forma o que a gente chama de raio de luz, beleza? E aí a gente, com esse raio de luz, com essa fusão de um monte de ondinhas, um monte de partículazinhas formando esse raio, ele vai ter algumas características bonitinhas que a gente vai estudar, beleza? Então vamos lá. Primeiro conceito é o de raio. Tá? O raio de luz é uma junção de várias partículas de luz, ou podemos colocar assim, várias ondinhas todas caminhando juntas, certo? Eles vão ser representados por um segmento de reta, e aí esse segmento de reta na direção e no sentido de propagação dessa onda, beleza? Fontes luminosas. O que são fontes luminosas? Então, fonte luminosa é aquele objeto ou corpo que emite luz, beleza? Nós temos dois. Fontes luminosas primárias. Fontes luminosas primárias são que emitem luz própria. Sol e estrela, certo? A chama da vela é uma primária, beleza? Ou a incandescência da lâmpada, beleza? Uma lâmpada, quando ela está acesa, é uma fonte primária. Lembrando que eu tenho fontes secundárias, que são aquelas que refletem a luz. Então, por que a gente fala de a chama da vela? Porque a vela em si, se você apagar, ela passa a ser uma fonte secundária. A lâmpada apagada é uma fonte secundária. Beleza? Então, ela tem que estar acesa. A vela deve estar acesa para ser uma fonte primária. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Além de classificar elas como primárias ou secundárias, eu vou classificar elas também com relação à dimensão, certo? Então, eu tenho a chamada fonte extensa. A fonte extensa é quando a dimensão dela é maior do que o objeto que eu vou iluminar. Então, por exemplo, o Sol é uma fonte extensa comparado com a Terra. Certo? Porque o Sol é muito maior do que a Terra. Então, a fonte luminosa é muito maior. Agora, eu tenho a chamada fonte pontual. A fonte pontual é quando a fonte é menor do que eu vou considerar, do que eu vou iluminar. Por exemplo, se eu pegar um tampo de mesa bem grande, certo? E uma lâmpada pequenininha colocada no teto, a lâmpada é menor que o tampo da mesa. Então, o que vai acontecer? Comparado ao tampo da mesa, aquela fonte é uma fonte pontual. Beleza? Tranquilo? Então, lembre-se, fonte extensa quando ela for maior do que o objeto que eu vou iluminar. Fonte pontual quando ela for menor do que o objeto que eu vou iluminar. Tranquilo? Então, esses são os primeiros conceitos que a gente tem que lembrar de luz. Beleza? Da minha ótica. Tá. Dentro desses conceitos, eu ainda tenho o chamado feixe luminoso. O feixe luminoso, então, o raio, ele é um conjunto de ondinhas, de partículas de luz. O feixe é um conjunto de raios. Então, quando eu junto bastante raios, todos os raios no mesmo cara, eu vou chamar isso de feixe luminoso. Beleza? Eu vou classificar o feixe. Eu não só vou olhar para ele. Eu vou classificar esse feixe como sendo
divergente. Então, quando os feixes luminosos estão vindo e estão espalhando, toda vez que o meu feixe luminoso espalha, eu vou chamar ele de feixe divergente. Ele diverge, ele espalha para todos os lados essa luz. Normalmente a gente tem um ponto e essas ondinhas, esses raios estão espalhando. Beleza? Eu tenho também o feixe de raios paralelos, aquele feixe de raios que saem todos paralelos entre si. A gente tem um exemplo bonitinho disso, na verdade, aquele laserzinho vermelho, a luz sai todos os raios, todos paralelos, ele vira um feixe de luz e vai ir até um ponto. A hora que você bate ele na parede, ele é um pontinho só, ele fica com o mesmo formato da fonte que está emitindo, beleza? Então ele vai só em uma direção, ele não vai espalhar, tá? E eu tenho o feixe convergente. O feixe convergente é aquele feixe que vai se juntar em direção a um ponto. Normalmente a gente faz isso com um objeto óptico, um instrumento óptico. Pode ser uma lente, pode ser um espelho côncavo. Ele vai juntar esses raios em um ponto, beleza? Esses raios a gente chama de feixe convergente, beleza? Tranquilo? Massa. Seguindo. A demonstração por imagem. Então aqui, ó, convergente, eles estão juntando todos esses raios no mesmo pontinho, certo? Divergente, ó, a partir da minha fonte, eles estão espalhando, certo? E o paralelo, sai todo mundo, um do ladinho do outro, todos paralelos entre si, indo em todos eles numa mesma direção, certo? Então essa aqui é a representação gráfica desses três tipos de feixes luminosos, tá? Então vamos lá. Dentro dessa ótica, desses conceitos iniciais, a gente tem que lembrar dos princípios dessa ótica geométrica. Tudo dentro da ótica, tudo dentro desse estudo geométrico da nossa ótica, vai ter que respeitar esses três princípios. Esses três princípios vão ser respeitados por tudo que a gente for fazer a partir de agora. Então vamos lá. O primeiro princípio. O primeiro princípio é o chamado princípio da propagação retilínea da luz. Basicamente a luz não faz curva. A luz sempre vai caminhar em linha reta. Lógico, estamos falando em meios homogêneos e transparentes. Beleza? Lembra, ó, o que é ser transparente? A luz passa totalmente por ele, certo? Translúcido, parte da luz passa por esse cara. Opaco, nada de luz passando, beleza? Exemplos. Um espelho, um vidro liso é um meio transparente. O ar é um meio transparente, beleza? Translúcido, aquele vidro caneladinho, onde o objeto que está do outro lado você não consegue definir perfeitamente, você não consegue ver detalhes nele. Então ele é um cara translúcido. Opaco, qualquer coisa que para a luz. A parede, uma porta, certo? Esse cara é um meio opaco, beleza? Então, ó, princípio da propagação retilínea é um dos mais importantes, certo? Se não o mais importante, porque ele vai explicar um monte de fenômeno para a gente. E hoje a gente vai focar bastante nesse cara. Tranquilo? Então vamos lá. Princípio da independência dos raios luminosos. Lembre-se, os raios de luz, quando se cruzam no meio, um não influencia no movimento do outro. Então eles vão cruzar e vão seguir o seu caminho normalmente. Então, ó, quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, não altera a propagação do outro, certo? Então, vem luz de todos os lados, feixes luminosos de todos os lados, mas quando vão se cruzar, esses caras não vão alterar o movimento um do outro, beleza? Então, esse é o princípio da propagação retilínea. E por último, o terceiro princípio é o da reversibilidade dos raios luminosos. Esse nome é bonitinho, reversibilidade. O que isso quer dizer? Independe do sentido de propagação. O mesmo caminho que a luz faz para ir num ponto, ele faz para voltar desse cara. Então, o caminho de ida é igual ao caminho da volta. A gente vai aprender mais para frente, quando a gente for estudar espelhos esféricos, por exemplo, a gente tem um dos raios, que é o raio que entra paralelo e sai pelo foco. Se eu vier com um raio pelo foco, ele vai sair paralelo. Por quê? Princípio da reversibilidade. Independe o sentido, ele sempre vai estar um sobre o outro. Beleza? Tranquilo? Esses três princípios vão seguir para a gente como base. Eles são a base para o nosso estudo. E aí,
Principalmente o princípio da propagação retilínea. Principalmente o princípio da propagação retilínea. Por quê? A luz não faz curva, certo? Isso traz para a gente umas características muito bonitinhas. Muito bonitinhas. Olha só. A primeira consequência da propagação retilínea a gente chama de sombra e penumbra. A existência de sombra é devido ao princípio da propagação retilínea. A gente só tem sombra porque a luz não faz curva. Ela vai bater num corpinho e parar. Ele vai bater nesse corpinho e parar. Atrás desse objeto não chegará luz. Então a gente tem o que a gente chama de sombra, certo? Se a gente analisar a sombra, a gente tem o seguinte. Quando a minha fonte for pontual, fonte pontual, lembre-se, fonte pontual, a gente viu lá no comecinho, ela é menor do que o objeto a ser iluminado. No nosso caso aqui, um objeto opaco, jogando a luz vindo da minha fonte, bate nesse objeto, certo? Ela bate nesse objeto aqui e joga a sua sombra aqui, Beleza? A essa região aqui, a gente chama de região não iluminada, não chega nada de luz. Porque a luz não consegue fazer uma curvinha aqui, e iluminar essa região, certo? Lembrando que todo o resto não tem outra fonte. A única fonte de luz é esse cara, beleza? A única fonte de luz é esse cara. Então, o que vai acontecer? Ele vai projetar a sua luz nessa direção, vai bater nesse meu objetinho, batendo nesse meu objeto, batendo no meu objeto aqui, ele projeta a sombra nessa posição, beleza? Então, o que vai acontecer com a gente? A gente tem uma região não iluminada, que a gente vai chamar de sombra. Então, lembre-se, sombra é a região não iluminada, a região que não recebe luz. Tranquilo? Acontece também no caso de um objeto, uma fonte extensa. Eu vou sumir um pouquinho aqui, para a gente conseguir visualizar melhor o desenho. Nessa minha fonte extensa, o que vai acontecer? Quando eu tiver aqui no meu objeto, fonte extensa, certo? Ela emite uma luz, ela bate no meu corpinho aqui, e não vai passar. O que vai acontecer? Como a minha fonte é maior que o objeto, essa região aqui, ela vai receber luz por esse lado de cima, mas não recebe luz pelo lado de baixo. Então, essa região aqui, a gente chama de região de penumbra. É uma região que ela é parcialmente iluminada. Ela é iluminada por um lado desse cara, mas por outro não. Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Esse cara aqui, ilumina por baixo, mas não ilumina por cima. O que acontece? Ela recebe parte da luz. Então, é uma região de penumbra. A penumbra a gente chama de região parcialmente iluminada. Beleza? Agora, aqui nesse meio, nessa região aqui, que eu pintei de pretinho, o que vai acontecer? Não recebe luz nem de cima, não recebe luz nem de baixo. A ausência de luz a gente chama de sombra. Então, lembre-se, a sombra é a ausência de luz. O que a gente enxerga nesse caso? Essa imagem aqui, o meio sem luz nenhuma. Então, aqui nesse meio eu tenho a minha sombra e em volta eu tenho a penumbra. Aqui a penumbra. E aqui fora a região iluminada. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Outra característica bonitinha que a gente vai ter, e essa sim, é essa aqui que mais vai aparecer para você sobre esse conteúdo em vestibulares, em provas e tudo mais. O que é? A chamada câmara escura. A câmara escura ela foi utilizada há muito tempo mesmo, para que a gente conseguisse visualizar objetos muito grandes, medir tamanho de objeto, né? Depois disso, cria-se o que a gente chama de máquina fotográfica. Olha só que bonitinho. Aquela máquina fotográfica, para quem tem essa referência do Chaves, ou aquela referência de filmes antigos, onde um cara colocava a pessoa aqui na frente e ele tinha uma caixa com um pano aqui, certo? Ele ficava olhando daqui,
o que acontecia? Ele via a imagem dessa pessoa num papelzinho aqui, ó. Ele colocava nessa região aqui, onde tem o I, um filme. Quando ele abria esse furinho aqui, ó, a luz vinha daqui e queimava o filme aqui no fundo, projetando essa imagem nesse cara. O que a gente tem, então? A formação de uma imagem aqui no fundo. Numa câmara escura, ou uma câmara que também pode ser chamada de orifício, orifício, o que acontece? Esse objeto projeta uma imagem aqui dentro. Qual o problema? Ela só vai ficar invertida, certo? Ele está orientado para cima, ela vai ficar orientada para baixo. Mas o que vai acontecer? Eu projeto uma imagem aqui no fundo. Era utilizado isso para quê? Para que se utilizava uma câmara escura? Para isso aqui, ó. Se você fizer uma relação de semelhança de triângulos aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como essa distância desse triângulo aqui, a altura desse triângulozinho de dentro, está para o triângulo de fora. Com isso, você conseguia saber a distância que você está de um objeto, a distância aqui do fundo você tem, porque você fez a sua câmera, o tamanho da imagem você media com uma reguinha, você conseguia medir o tamanho desse objeto. Então, o cara queria medir o tamanho de um prédio, o tamanho de uma árvore, o tamanho de uma torre, qualquer coisa assim. Ele colocava a sua câmera para esse lado e media essa alturinha. Coloca um papelzinho transparente aqui, ó, você faz. Isso você faz em casa, com uma caixa de sapato você consegue fazer, fica bonitinho. Você consegue ver as imagens dos objetos aqui. Tranquilo? Sim? Como isso vai aparecer para você? Como isso se aplica no nosso dia a dia? Olha lá. Olha que bonitinho. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada por uma câmara escura, com o objetivo de definir a altura dessa árvore. Lembre que eu falei, ele sempre vai querer ver a altura do objeto que está longe. O estudante posiciona a câmera de 20 centímetros de comprimento, então ele te dá a profundidade da câmera, a uma distância de 30 metros da árvore. Te deu a distância do objeto. E o tamanho da imagem que ele tem lá dentro, 10 centímetros. Ele pergunta qual a altura da árvore. Beleza? Vamos lá. Aplicando a nossa relação, ó, aqui o tamanho do objeto, o tamanho da árvore, que é o que eu quero, a distância aqui, ó, P, 30 metros, profundidade da caixa, 20 centímetros e a altura da imagem, 10 centímetros. Ó, aplicando a formulinha. Só que antes de aplicar a formulinha, o que eu fiz? Ó, passei tudo para metro. Dividi os 10 centímetros por 100, beleza? De centímetro para metro, divide por 100. E os 20 centímetros também divide por 100 para passar para metro. Distância já estava em metro, quero saber o objeto. Olha lá. Passo aqui, ó, multiplico em cruz ou em x, depende de como seu professor de matemática te ensinou. Joguei para lá. 30 vezes 0,1 dá 3. Passo 0,2 dividindo, 3 dividido por 0,2, eu vou ter 15. É a altura da minha árvore. Minha árvore tem 15 metros de altura. Tranquilo? É assim que esse primeiro conceito vai cair para você. Suave? Tranquilão? Mas, vamos lá. Esses primeiros conceitos você vai guardar no seu coração, porque nós vamos usar muito ele. Na nossa próxima aula de ótica, a gente vai falar sobre reflexão da luz em espelhos planos. Então guarda isso, esses conceitos, principalmente o princípio da propagação retilínea, da reversibilidade, que a gente vai trabalhar sobre eles. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Lembrando, sempre no final da aula, embaixo, a gente tem um linkzinho com uma listinha de exercícios sobre esses conceitos que a gente viu. Tranquilo? Beijo a todos vocês e até a próxima aula. Valeu!